Boa Jéssica. noite, pessoal. Boa Olha, hoje. noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Júlio. Boa noite, Alain. Boa noite a turma aí que vai interagir com a gente no chat. Boa noite, Olha, hoje Vanessa. nós estamos dando o pontapé inicial da sexta edição do EDOC Catarinense. Para quem gosta de números, né? Essa é a 15ª edição Sul, do EDOC Sul, é a 94ª do EDOC Nacional, ou seja, é muito conhecimento que nós estamos distribuindo aí, Brasil afora, para 11 capitais ao longo desses anos. Bom, o nosso evento presencial vai ser no dia 20 e 21 de junho, em Floripa, mas nós como anunciamos, né, de que lançamos o evento, nós temos as ações virtuais também, né? Então, hoje, o nosso pontapé inicial é com EDOC Talks, né? Nós teremos EDOC Talks, como em todos os EDOCs, em que a gente faz um bom papo, uma boa preliminar, é o que eu chamo do esquenta-tamborins, né? E como numa escola de samba, vamos esquentar os tamborins do EDOC Floripa fazendo o Talks com os nossos patrocinadores. Bom, eu quero agradecer a vocês da Highlands, o Alain, a Renata e Júlio, da Power Imaging, que acreditaram no nosso evento, acreditaram na nossa proposta, ao pessoal que está se inscrevendo, que vai estar com a gente no presencial, a turma toda que certamente vai estar com a gente nas ações online, porque, além dos talks, nós teremos também oficina com Ana no online. Então, assim, é bastante coisa, é um evento bastante completo, gente. Então, eu só estou aqui para fazer essas apresentações iniciais. Vou deixar vocês com Ana Araújo, com a mestra Ana Araújo, que conduz muito bem os nossos trabalhos de conteúdo, de mediação, vai ser a nossa mediadora para todo o evento, né? E agradecer a todos que estão aqui conosco, ok? Deixo com vocês agora e vou assistir. Boa noite a todos. Obrigado, Boa noite, Todesca. Todesca. Até mais. Então, pessoal, olha só o nosso desafio. Eu estou vendo bastante gente aí no chat dando seu boa noite. Aproveitem para escrever de onde vocês estão nesse momento, né? No online a gente tem Brasil todo aí representando seus estados, né? Então vai ser muito bacana. E o nosso tema aqui hoje é um tema muito interessante, né? Como que a gestão de conteúdos e a inteligência artificial têm se relacionado aí numa visão bastante de mercado. Esse tema é um tema que eu tenho, particularmente, eu tenho muita curiosidade, tenho muitas perguntas, e aí você que está no chat, aproveite para fazer suas perguntas via chat, aproveita para interagir com esses dois grandes profissionais que estão com a gente, especialistas nesse assunto, e as respostas vão acontecer via chat mesmo. E a grande primeira pergunta, né? Tem muita gente que tem dúvida sobre o que é conceitualmente, o que é uma tecnologia de gestão de conteúdos, né? A gente vai falar aí sobre a inteligência artificial, mas eu queria começar dando essa base para o pessoal, essa definição. Então, a pergunta é: o que é conceitualmente uma tecnologia de gestão de conteúdos? Bom, boa noite, Ana. Alain, com licença, eu vou tomar a frente aí para dar uma palavrinha, até porque sou um cadinho mais velho que você. Então, trabalho com esse segmento da parte de documentação dentro da nossa empresa já há bastante tempo, há mais de 30 anos, né? Então, quando nasceu no Brasil os primeiros sistemas e essa tecnologia, ela recebeu o nome de GED, Gestão Eletrônica de Documentos,
E, a partir dos tempos, foram mudando os conceitos para que não apenas a guarda de um documento, mas sim o que é o conteúdo do documento. As informações contidas dentro de um documento, e não só documento. Aí, quando a gente fala em documento, é qualquer registro, seja ele papel, seja ele microfilme, seja ela planta, seja ela um arquivo. E para tudo que você precisar nesse sentido, você precisa de metadados de busca, informações de uma ficha catalográfica que te permitiriam buscar e localizar este documento no repositório. Com o avanço das tecnologias, veio o conceito de gestão de conteúdo. Não é só aquelas informações que seriam uma ficha catalográfica para buscar um arquivo ou os metadados de busca desse arquivo, como o conteúdo que tem dentro desse arquivo que você possa buscar por essa informação. Aí a gente entra para tecnologias de OCR, Full Text Retrieval, reconhecimento de imagem, reconhecimento de voz, vídeo em movimento, e é aí que a tecnologia de inteligência artificial passa a adentrar aos repositórios, porque ela passa a ter a capacidade de olhar para dentro do que é um repositório documental para possibilitar fazer a gestão do conteúdo. Então, você tem plataformas de gestão de conteúdo que lhe permite ter a registrar o tráfego da informação para um processo de gestão. Isso significa que há um input e, dentro desse input, uma regra de negócio para que seja executada tarefas a partir de gatilhos e aplicações robotizadas para realizar integração com outros sistemas. Então, Ô, Júlio, não é apenas um arquivo, não é apenas um documento, é um dado desestruturado. Essa informação contida no dado desestruturado, ela passa a falar com outros sistemas. ô, Júlio, se você me permite aí um comentário Claro? adicional, eu acho que seguindo um pouco desse fluxo que você comentou, de que para nós brasileiros, isso há muitos anos atrás, né? Eu me lembro na minha formação, nossa, de faculdade, na época do Senadem, aí tem muita gente que está com a gente aqui no chat que provavelmente remonta dessa época aí de certificações de CDIA, dessa época do Senadem. Eu me lembro que nessa época a gente chamava de gestão eletrônica de documentos, como você comentou agora, que era o famoso GED, né? A gente falava GED, a Isso. gente falava Code, a gente usava termos aí que nos remetiam a, como você disse muito bem, a guarda e a recuperação de documentos de maneira simplificada. O grande ponto é que isso, nessa evolução que você comentou, ficou insuficiente para a nossa vida, né? Ficou insuficiente para a gestão dos nossos negócios. A gente só guardar e recuperar documento passou a ser insuficiente para que a gente tivesse a informação certa disponível na hora correta para a pessoa correta. Então, a gente começou a ter o que a gente chama de serviços de conteúdo, né? Em inglês, o termo que o pessoal, né, se fala são as plataformas de CSP, são as plataformas de Content Services, que são plataformas que permitem não só a gente manusear, como o Júlio colocou bem, esse conteúdo, ou transmitir esse conteúdo, ou de fato usar ele no nosso dia a dia, nas nossas aplicações de negócio, mas permite a gente trabalhar com esse conteúdo. Então, a gente seguir fluxos de aprovação, a gente seguir fluxos de melhoria dos nossos processos de negócios vinculados àquele conteúdo. Então, como o Júlio comentou, eu às vezes tenho um documento, seja ele, quando a gente fala de documento, isso é importante, né? Quando a gente olha documento, e principalmente nós de cabelo branco, né, Júlio? Somos mais velhinhos, a gente lembra de documento e já olha o papel e fala, isso aqui é o documento. Não, não é só o papel. Né? Quando a gente fala de documentos, inclusive nato digitais, como é o termo que a gente usa hoje, todos eles têm informações, todos eles têm conteúdo.
E, por vezes, esse conteúdo aplicado às regras de negócio das nossas organizações nos ajudam na tomada de decisão ou numa decisão, inclusive, automatizada, como o Júlio citou. Então, no decorrer do nosso papo, nas conversas que a gente vai ter com vocês aí, vocês vão ver exatamente isso. Exemplo dessa tecnologia aplicada. E é onde eu uso essa tecnologia, tomo proveito dessa tecnologia nos meus negócios, melhoro os meus fluxos de negócio e, de fato, melhoro a maneira como a informação é transmitida e ela é obtida por todas as pessoas que têm interesse nessa informação. Quando a gente fala de ter interesse, é interesse para tomada de decisão, interesse de negócio, interesse de consulta, uma série de questões que podem ser usadas usando essa tecnologia. Então, acho que resumindo um pouquinho do que o Júlio falou, Ana, isso é a tecnologia de gestão de conteúdo, é a gente ter o conteúdo certo, na hora certa, para a pessoa certa. Para quê? Para uma tomada de decisão acertada, né? Então, esse é o grande ponto. Muitas informações, a gente na Highland, eu vou só citar um caso rapidinho, a gente hoje é patrocinador de uma equipe de Fórmula 1. Uma equipe de Fórmula 1, esse é o exemplo que eu gosto de ter, que eu acho que é uma coisa que é fundamental. Uma equipe de Fórmula 1, se ela não tiver a informação de telemetria no momento exato de uma parada, ela perde a corrida. E isso no nosso dia a dia se aplica também. Se a gente vai tomar uma decisão, mas a gente tem a informação ou incorreta, ou numa versão antiga, ou a versão duplicada, a gente vai tomar uma decisão errada, porque a gente não tem a informação correta para tomada de decisão naquele momento. Isso é uma tecnologia de gestão de conteúdo, é que a pessoa correta, um médico, possa ter acesso a um prontuário de um paciente no momento adequado para fazer um tratamento, porque 10 minutos depois não adianta mais. Então, essa é uma tecnologia de gestão de conteúdo, é uma tecnologia que dispõe a informação de maneira valiosa para os nossos interessados, vamos dizer assim, para todos aqueles que precisam da informação. Excelente, Alan. Assim, o que você está comentando, eu tenho 2 dados estatísticos para complementar a sua fala, né? Eu até vou checar a fonte, né, antes de dizer aqui, depois eu passo aqui para o pessoal no chat, que diz que mais de 70% de toda a informação que a empresa precisa já está dentro dela, só não está estruturada e organizada muitas vezes. Né? Então, claro, tem a área de inteligência de mercado, extrapolando um pouquinho o nosso tema, né, que vai coletar dados de mercado, de tendência, mas as tomadas de decisões das empresas, a informação já está dentro dela, né? E muitas vezes, por não estar organizada, estruturada, numa ferramenta adequada, com suporte, com os metadados adequados, essa informação ela não é acessada. Ou ela chega atrasada demais e a tomada de decisão é falha, é ruim, é uma decisão ruim, né? Não baseada em dados e fatos, só no achômetro, ou ela está realmente, ela é encontrada e muitas vezes está desatualizada. Então, os 2 cenários são muito ruins. Então, e aí uma outra informação para complementar também, a gente escuta muito por aí que informação é o novo petróleo, né? É uma fala comum já de alguns anos aí, é real. Né? Se você tem lá um tesouro dentro da sua empresa, vamos colocar a informação como um tesouro, e você não usa, você não está fazendo bom uso dela, você está rasgando seu lucro, né? A empresa está jogando dinheiro fora. Então, são aí informações que vocês colocaram para a gente e realidade de muitas empresas, realidade de muitos negócios de diferentes tamanhos, só muda o tamanho do desafio, né? Uma empresa menor para uma empresa maior é o volume de informações, o número de desafio que é menor, mas o problema, quando não bem estruturado, acaba sendo o mesmo, né? Não ter informação disponível na hora que precisa, no momento certo. E aí eu tenho uma grande curiosidade aqui, para vocês que estão no mercado, vivenciando essas inovações, né? E acompanhando muitas empresas na evolução dos seus negócios e das suas ferramentas. Então, como que as tecnologias de gestão de conteúdo e a inteligência artificial estão sendo utilizadas nas empresas? Boa, começo eu agora, Júlio, aí depois você Manda! complementa. Vamos lá, eu acho que, Ana, você me ajudou a responder essa pergunta minutos atrás, quando você fez essas suas colocações, essas 2 estatísticas aí que você tem. Mas esse é o grande ponto. Hoje, as tecnologias de IA, eu acho que a gente não tem mais volta, né, nesse aspecto. São tecnologias
super importantes e são tecnologias que vêm para complementar muitas coisas do nosso dia a dia, não só de trabalho, mas do nosso dia a dia pessoal. Eu acho que todos já ouviram isso com relação à tecnologia de IA, né? Que tem duas visões, a pessimista e a otimista, né? A pessimista é aquela que diz que o IA vai substituir todo mundo, né? E simplesmente a gente vai ser dominados por máquinas, e etc, etc. E a otimista é aquela que diz que IA vai substituir as tarefas repetitivas que a gente tem para que a gente faça coisas mais inteligentes e mais importantes. E é assim que a gente acredita. Nesse sentido, Ana, e quando eu digo que você me ajudou já um pouco a responder isso, quando a gente busca o IA, a gente busca IA baseado em ensinamentos que a gente deu para aquela máquina, né, para aquela inteligência. Como uma criança, né? Eu tenho um pequenininho de 5 anos que eu estou só esperando ele a qualquer momento romper aqui. Eu já estou hoje trabalhando de casa, e que, na verdade, se a gente ensina errado, a gente tem potencialmente respostas erradas. Então, quando a gente vai para uma internet com uma quantidade de informações exponenciais das mais diversas fontes, a chance da gente usar uma IA com primazia no que a gente tem lá é baixa. Mas a chance da gente usar uma IA dentro de um conteúdo que a gente tem dentro da nossa organização, que você acabou de comentar, que o nosso tesouro é aquela informação, e que, na verdade, as informações relevantes que eu preciso já estão, na maioria das vezes, e 70% das vezes, que eu acho que é esse número que você deu, dentro da minha organização, e eu aplico IA dentro deste conteúdo, eu vou ter uma resposta muito mais satisfatória. Eu vou ter informações muito mais relevantes para o meu negócio do que aquelas que eu vou encontrar fora. Mas, de fato, para eu poder aplicar a IA dentro da minha organização, buscando isso, eu preciso estruturar esse conteúdo meu. Eu preciso ter esse conteúdo, no mínimo, organizado, armazenado, catalogado, vamos dizer assim, para usar o termo mais comum aí da biblioteconomia, ou etc, etc. Eu preciso ter essa informação devidamente catalogada dentro da minha organização, senão não tem como aplicar uma IA. E aí é que as soluções de gestão de conteúdo preparam. Eu acho que o grande ponto que a gente tem e o que a gente vê muitas organizações buscando aplicar IA. Então, não, agora eu tenho um time de IA. Ótimo, mas você vai usar IA como? Você está preparado para usar IA? Você tem essa base, esse fundamento pronto para usar IA? E talvez aí, acho que esse é o grande ponto que a gente pode colaborar muito com as tecnologias de gestão de conteúdo, que é o que eu posso prover de conteúdo para a IA pensar? Esse conteúdo ele está dentro da minha organização de maneira estruturada, validada, de maneira segura, que é um outro ponto super importante, e que me permita, de fato, eu tomar decisões de negócio baseadas no meu negócio e não no negócio do meu vizinho, ou no negócio de alguém que pode ser muito similar ao meu, mas que de repente não tem a mesma característica do meu. Não dá para eu aplicar o mesmo conceito de IA para o mercado brasileiro que eu uso potencialmente em alguma solução no mercado americano, porque o comportamento do mercado é diferente. Então, eu preciso basear minha IA no comportamento do mercado. E aí, quem tem essa informação mais do que a internet? Eu, né, as organizações. Então, a partir do momento que eu consigo estruturar essas informações que eu tenho uma base mais sólida para aplicação de IA. E aí é que a gente acredita que as tecnologias convergem, né? Então, eu vou dar um exemplo super simplificado disso, né? Mas a gente já aplicou algumas tecnologias de IA em algumas soluções, por exemplo, dentro de uma organização onde eu tenho um manual. Então, eu tenho um manual de um produto, mas eu não quero ler aquele manual inteiro. Então, por que não eu ter disponível o conteúdo de uma sumarização daquele manual que foi feita por IA? E aí eu posso ter essa consulta dentro da minha organização. Então, imagine que eu tenho um manual de referência de uma aeronave super complexa dentro da minha organização, mas eu preciso só uma busca rápida lá, eu preciso que ele me dê um insight daquilo. Se eu tenho esse manual todo estruturado, eu consigo aplicar uma IA naquele manual e ter uma resposta satisfatória. Então, acho que é aí que as coisas se convergem. A tecnologia de gestão de conteúdo me parece uma base interessante e fundamental para que a gente tenha uma aplicação de IA efetiva. Mais uma vez, elas vão se conhecendo e vão se convergindo. O Júlio, de uma sorte, citou algumas coisas como OCR, como Intelligent Document Processing, que a gente tem, que é uma tecnologia que permite que ferramentas através de conhecimento ou de IA
possam extrair informações automatizadas de documentos sem que eu precise ficar explicando para ela onde ela pega. Né? Antigamente a gente falava de coordenadas XY para buscar isso nos documentos. Hoje eu digo, não preciso mais, eu posso ter o mesmo documento com diversas formatações distintas, sendo ele semi-estruturado, estruturado ou não estruturado, e capturar informações baseadas nessa tecnologia de document processing. Então, acho que esse é um dos pontos que e a gestão de conteúdo começam a se cruzar, e aonde isso vai parar, a gente ainda não sabe direito, né? Eu acho que está todo mundo ainda entendendo um pouquinho desse negócio de IA, mas, de fato, eu acho que são tecnologias complementares e muito importantes. Alan, e isso que você comentou do futuro, né? Quais são os próximos passos aí? Então, na visão de vocês, né? Tanto sua, Alan, quanto sua, Júlio, o que que a gente pode esperar, então, de aplicações práticas dentro das empresas nos próximos anos aí com relação à inteligência artificial? Dependendo da empresa ou da sua necessidade, você tem conteúdos a serem gerenciados, informações. A inteligência artificial vai te permitir que você tenha essas informações com uma velocidade muito mais rápida na mão da pessoa que precisa da informação. E isto, você, ao invés de ter que procurar dentro de uma longa quantidade de documentos, vai ser respondida através de um prompt. Você com a IA, você imputa o questionamento sobre algum um assunto, ou um manual, ou a parte da empresa, ou o que se quer, e a IA retorna a opção da resposta que você necessita. O que você vai ter com isso nos próximos anos? Muito mais rapidez para que os humanos possam executar as suas tarefas, dando a resposta certa para a pessoa que necessita no momento exato. Eu acho que tem outros pontos que são super importantes, né? Da onde vai a IA, né? Até onde a gente vai quando a gente olha as capacidades de inteligência, mas, de fato, isso que o Júlio comentou, acho que é importante. A gente entende que a IA, ela tem um caminho fundamental para que a gente automatize ou para que a gente tenha funções que são repetitivas, no mínimo, do nosso dia a dia, de maneira mais rápida, de maneira mais assim, preditiva, né? Que é o grande ponto da IA. Eu acho que a gente fala de análise preditiva há tanto tempo e a IA, de fato, pode ajudar a gente nessa análise preditiva, que é me ajudar a entender por que que aqui não nasce flor, né? Que está baseado em diversos fatores que podem me levar a isso. Então, a aplicação da IA ela é muito vasta em diversos campos distintos, né? Quando a gente olha a área médica, e a gente hoje tem a ideia de que por IA, mais uma vez, ela nunca vai substituir o médico. Então, quando a gente fala, a IA, qual é o futuro da IA? Ela não está aqui para substituir o ser humano, mas ela está para suportar o ser humano nos seus processos de decisão. Então, quando a gente olha uma área médica e uma tecnologia com IA me permite uma análise de imagem e me dizer que existe alguma célula cancerígena naquela imagem, ela permite que eu tenha uma visão muito mais rápida e acertada do meu diagnóstico. Uma vez mais, nunca ela vai substituir um ser humano que tem uma capacidade não só preditiva, mas também de análise muito maior, porque ele vai olhar e vai olhar outro contexto que a IA não olhou. Então, ele vai olhar, por exemplo, que o nível de cortisol do Júlio está alto, não porque ele tomou aquele remédio, mas sim porque ele também passou por um estresse, teve um problema familiar, etc, etc, que a IA talvez não chegue nisso. Então, esse é o ponto. A IA ela vai funcionar muito bem com dados. Os dados precisam ser 100% fornecidos e estarem corretos, né? Mas a gente vai ter sempre o ser humano. Então, na tua pergunta, qual é o futuro da IA e como que a gente vai ter ela daqui para frente nas organizações, eu acho que é isso. É nos ajudando nos processos de tomada de decisão, suportando processos importantes e, por vezes, e por que não, tomando decisões
que são baseadas em regras de negócio, como a gente falou, de maneira autômata. Então, na hora que eu tenho coisas simplificadas e que, de fato, eu confio 100% naquele processo, por que eu não deixar que aquela IA tome uma decisão por mim? Mas, mais uma vez, quem ensina a IA não é a IA. Ela vai aprender, né? Ela aprende com ela mesma, né? Os famosos mecanismos de machine learning. Mas quem está por trás dela se chama ser humano. Então, acho que é isso. Eu não sei se eu continuo acreditando porque eu quero acreditar ou porque eu acredito de fato, mas é esse o ponto, Ana, que eu acredito para valer. Eu acho que as tecnologias são fundamentais para o nosso dia a dia e elas são muito complementares às nossas tarefas. Mas até onde vai? Hoje eu não acredito no exterminador do futuro, mas eu acredito que a gente vai ter a IA, sim, nos suportando em muitos processos nos nossos negócios. Acho que vocês viram aí as novas tecnologias de IA aplicadas para telefonia, de fazer tradução simultânea, né, para aqueles mais antigos aí de Star Trek, que gostavam de Jornada nas Estrelas e viam o Spock falando e colocando um tradutor simultâneo, a gente está chegando. Então, assim, esse é um caminho legal. Esse é um caminho que nos mostra que tem futuro, sim, mas eu acho que é um futuro baseado na aplicação lógica e na aplicação real dessas coisas todas. Excelente, gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no chat. Quero saber assim, quem está assustado, quem está pronto para trabalhar com inteligência artificial, quem quer saber mais. E aí, pessoal, o que vocês acham disso tudo, né? Ela vem como apoio, ela vem como concorrência. Vocês vão dominar a IA ou a IA vai dominar vocês? Então, escreve aí no chat para a gente dar uma refrescada, uma refrigerada aí, que o assunto hoje, o nível da conversa tá alto, né? E tem muita coisa interessante que vocês estão trazendo para nós. Então, só lembrando de vocês colocarem suas perguntas no chat, que aí pelo chat mesmo a gente vai interagindo e respondendo. Mas, Ô, gente, Ana, olha só. Oi, se me permite, só uma pergunta para o pessoal claro. também. Hoje, na sua organização, dentro da sua organização, você está preparado para IA? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente tem que se responder todos os dias. E por um único motivo, IA não pode ser modismo, né? A gente não pode simplesmente dizer que vai aplicar IA ou que vai contratar soluções de IA ou vai botar 30 pessoas trabalhando com IA simplesmente porque a gente está seguindo o modismo. Então, a minha pergunta para todo mundo é: você está preparado para IA? Você tem dados suficientes para aplicar IA? Como é que está a tua gestão de informação? Esse é o ponto que a gente quer provocar de discussão e que quer provocar para todos os nossos clientes hoje você está preparado para aplicar hoje uma tecnologia de predição, uma tecnologia de análise dos seus resultados, baseado nos dados que você tem? Esses dados estão disponíveis? Ou eles estão em documentos, como você comentou, não estruturados dentro da minha organização? Seja eles documentos, mais uma vez, não estou falando daquele monte de papel que a gente guarda na gaveta, não. Eu estou falando de um monte de registros, inclusive sistêmicos, né? Quando eu olho os sistemas legados. Então, esse é o ponto. Eu acho que vale essa provocação também aí de estejam preparados. E aí as tecnologias de conteúdo fazem muito sentido. Excelente, Alan. O que você está comentando aí me lembra uma vez, a gente fez um estudo para uma empresa, isso até virou método de trabalho, né? De avaliação do nível de maturidade em gestão da informação. E o que a gente percebe, né? Que as empresas estão com nível muito baixo de maturidade. Então, às vezes, ela quer uma super automação, uma hiperautomação, e o arroz com feijão, vamos dizer assim, né? Não está nem pronto, não tem nem a panela. Então, esse é um desafio muito grande. Eu entendo que para as empresas, isso é um processo de amadurecimento. Então, ela amadurece ali com relação à sua base de dados e o seu banco de dados, estrutura isso para fazer parte dessa evolução. Mas aí a pergunta que eu quero fazer para vocês né? A inteligência artificial, ela vai efetivamente fazer tudo sozinha? Como é que vocês veem isso? E eu acho que não. Primeiro, até porque a inteligência artificial ela precisa ser retroalimentada. Você precisa, como disse o Alan, ter o conteúdo estruturado para que ela possa ter a informação de onde buscar. E vamos um pouquinho mais além.
tem essa informação estruturada. Eu vi uma demonstração muito interessante, aonde numa aplicação na área de medicina, a consulta estava sendo feita por voz. Por voz estava sendo transcrito o texto da consulta do paciente, e do outro lado estava a inteligência artificial estava dando os sintomas, transcrevendo os sintomas, recomendando as possíveis causas, bem como possíveis remédios, e a interação com o paciente só era finalizada com o ser humano, que decidia o que era de ponto de apontamento clínico que a IA estava apresentando, que se aplicava ao caso do paciente. Então, eu tenho totalmente certeza que ela não vai efetivamente fazer tudo sozinho. Ela vai necessitar do ser humano para fazer a tomada de decisão com as informações que ela nos disponibiliza. Alain. Não, o meu comentário, acho que eu não sou um especialista em IA, né? Certamente no nosso público aí pode ter gente que conhece muito mais desse assunto do que eu. Meu negócio é muito mais gestão do conteúdo ou essa questão de preparar essas bases, mas às vezes acho que a gente se pega pensando nisso, né? Até onde vai esse negócio? Será que ela vai substituir tudo? Será que não vai? Hoje você tem, sei lá, IA generativa para fazer conteúdo, para fazer desenho, para fazer várias coisas, né? Se bobear, dá para fazer um filme com IA, eu acho que já deve ter alguma coisa disso aí. Então, assim, é difícil, Ana. Se eu tiver que te dar uma resposta e botar uma aposta nela, eu não sei se eu apostava ou não. De até onde vai essa IA, se ela vai ser capaz de fazer tudo, eu entendo que não. Hoje eu tô com o Júlio. Mas eu tô com o Júlio muito mais por desejo meu, talvez, do que por certeza técnica. Mas eu tô com o Alain, Júlio. Porque eu ela acho vai que. precisar de um prompt. Ela precisa de um Não, prompt para ser mas acionado. o ponto é que a gente não sabe até onde ela vai aprender, que ela mesmo pode, ela mesmo se. Mas eu acho que o fato é esse. A gente tem muitas coisas na capacidade do ser humano de julgamento que a IA só julga baseado em regras. Ela vai julgar baseado em histórico, baseado no passado, mas nunca baseado, por exemplo, na emoção do Júlio nesse momento. Ela não tem essa capacidade. Então, acho que aí não tem como. Então, a pergunta é: a IA vai fazer tudo? Não, não acredito que ela vai fazer tudo. A gente não consegue. A IA pode me dar, baseado em todos os meus exames, e olhando aí um pouco de novo o conceito clínico que o Júlio falou, uma referência de que eu não tenho nada, que eu só estou com estresse, mas ela nunca vai conseguir entender o que eu estou sentindo de fato, que um ser humano conversando comigo teria capacidade de conhecer. Pelo menos não nesse momento, né? Eu acho que é isso, Ana. Não O sei se a gente risco da, respondeu ou a gente complicou, né? Mas eu tenho medo de o responder isso para risco você. o risco da IA fazer efetivamente tudo sozinho, ou se encaminhar. Isso é tecnologia, o Júlio travou, né? Travou um pouquinho. É. Então, acho que tem um pouco disso também na tecnologia, né? Mas vamos lá então, dar sequência aqui. Quem hoje, né, utiliza a inteligência artificial, né? Quais são as empresas, o porte da empresa que tem usado, feito bom uso da inteligência artificial para o seu negócio? Isso é uma questão de conta do custo ou é mais uma questão de maturidade? E eu acho que a gente deu uma falhada, não sei se eu peguei tua pergunta toda, Ana, mas eu acho que você está falando a respeito dos portes das empresas que usam essas soluções de IA ou de conteúdo de maneira geral, né? Eu acho que não existe uma empresa de grande ou de pequeno porte com relação a isso. Existem empresas que estão na vanguarda de tecnologia, outras não, ou empresas que estão mais preparadas para essa aplicação.
Então, vou dar um pouquinho do exemplo baseado no que a gente tem de clientes, por exemplo, no Brasil e no mundo. São clientes que estão aí voltados para essa tecnologia de gestão de conteúdo e algumas aplicações de IA, como esse Intelligent Document Processing que a gente falou, eu tenho de toda sorte. Eu tenho grandes organizações que fazem e buscam processo de hiperautomação dos seus processos de negócio, e eu tenho pequenas organizações que, às vezes, é baseado em um erro ou baseado em uma questão, tem o seu ROI, ou tem a sua aplicação de IA válida, e ainda que seja aparentemente dispendiosa, é necessária. Então, acho que não, acho que independe do tamanho da organização, eu acho que tem muito a ver com o negócio de cada um dos nossos clientes. É claro que as organizações que têm maior estrutura financeira, elas conseguem, de fato, sustentar uma estrutura como essa, que ela é ainda visionária, né? Então, a gente tem muitas organizações, a gente ouve falar, e eu já ouvi falar de organizações grandes aí, de grandes hospitais, que tem, né, grandes bancos no Brasil também, que tem um time todo para IA, né? Às vezes a gente tem organizações pequenas que o responsável por TI é o mesmo cara que cuida da IA, que cuida de cibersegurança e que cuida de tudo. Então é mais complexo para essas pequenas organizações. Mas acho que a IA hoje tem aplicações nos mais diversos negócios. Do mesmo jeito, trazendo um pouquinho para a nossa solução de gestão de conteúdo, que é exatamente isso. Ela está vinculada aos mais diversos negócios. Não existe um tamanho específico. É claro que organizações maiores têm umas soluções mais robustas, né? Mas organizações menores também usam essa tecnologia e com muito proveito para o seu negócio. Então, só para ficar claro, uma organização maior vai usar a tecnologia de gestão de conteúdo vinculada, por exemplo, ao seu sistema de ERP, né, que pode ser um SAP, que pode ser um Oracle, que pode ser diversos outros sistemas. Uma organização pequena não tem um sistema de ERP, mas ela também tem conteúdo que tem que ser organizado, ela também tem conteúdo que tem que ser disponibilizado no momento correto. Então, independente disso, ela também pode ter uma solução como essa. E eu acho que esse é um dos grandes baratos dessa tecnologia, né? É o potencial de escalabilidade que ela tem. Ela pode começar pequena, mas ela pode se tornar muito grande. E aí é que entram os grandes diferenciais de tecnologia de gestão de conteúdo que tem hoje no mercado. Perfeito. E eu até vi uma pergunta aqui no chat, muito parecida com a pergunta que eu vou te fazer agora. Vou fazer para vocês dois, né? Como que, na visão de vocês, como é que os profissionais da informação, né, que são bibliotecários, arquivistas, gestores da informação, eles podem adaptar-se ou estarem prontos para atuação nesse novo mercado, né? Com essa inteligência artificial, como é que os profissionais, não só os profissionais da informação, mas os profissionais de modo geral, eles podem estar prontos, né? Se preparar para essa nova realidade, que no futuro ela vai ser amplamente. Vai ter uma realidade ampla em diversos segmentos, em diferentes empresas, porque daqui a pouco esse custo ele fica menor, né? A gente vai evoluindo, vai ter mais fornecedores de mercado oferecendo inteligência artificial e é um custo menor, o que vai facilitar no futuro que mais empresas utilizem dessa tecnologia. Então, como que os profissionais hoje podem estar preparados ou caminhar para se preparar na atuação desse novo mercado? Júlio, eu primeiro agora, eu acho que Vai. o que esses profissionais, de fato, devem aí buscar e entender é que essa tecnologia ela não veio para substituí-los, né? Ela veio para auxiliá-los. Então, acho que conhecer essa tecnologia, estar a par dessa tecnologia, conhecer como ela pode, de fato, melhorar os contextos de organização de informação que eles têm e, de fato, ajudar as organizações a implementar essas soluções. E aí eu trago um ponto que é importante, né? A gente passou anos das nossas organizações aí ajudando clientes a não juntar lixo em papel, né? Então, eu brinco com todos os clientes que eu passo e alguns deles que vão me ouvir aqui falando, falar de novo essa história, você só conta essa mesmo. Uma vez a gente foi numa organização e dentro do SEDOC, dentro de uma organização, naquelas caixinhas guardadas, a gente começou a olhar junto com o CIO alguns documentos e a gente encontrou troféu, jornal, várias coisas que o cara guardava lá dentro daquelas caixas e pagava pela guarda. É isso que é o pior, pagava pela guarda daquilo.
porque ele não tinha controle do que ele guardava dentro das caixas. O que a gente precisa e que esses profissionais podem auxiliar, principalmente nesse momento, que é um momento muito de transição das organizações, é o que tem que ser guardado eletronicamente, por quanto tempo tem que ser guardado e como que eu estruturo essa guarda. E o grande exemplo disso que eu estou dizendo é esse mesmo. Eu não queria guardar, e eu acho que a gente não tem que guardar lixo eletrônico, porque hoje está muito fácil guardar lixo eletrônico. Durante o nosso período de pandemia, e a gente já ouviu grandes instituições falando isso, muitos processos foram digitalizados. E só lembrando, quando a gente fala de digitalização, a primeira coisa que a gente lembra é escaneamento. Não tem nada a ver com escaneamento. Nós estamos falando de digitalização, os processos foram digitalizados. Eles viraram os digitais, de alguma maneira. O problema é que muitos processos foram digitalizados de qualquer forma. Então, hoje o cara tem um monte de informação guardada lá que ele não consegue acessar, que ele não sabe o que ele tem de fato, e que ele vai guardar por muito tempo com medo até de apagar o que tem lá, porque ele não sabe o que ele tem. Então, esses profissionais, eles podem, com o uso dessa tecnologia, inclusive ajudar essas organizações a entenderem o que elas têm e como elas devem guardar as coisas novas. Então, eu acho que esse é um grande ponto. Poucas organizações que eu conheço têm, de fato, hoje, todo o seu repertório de documentos, vamos dizer assim, de fato mapeado, com temporalidade. Por quanto tempo eu tenho que guardar? Por quanto tempo eu tenho que ter legalmente a guarda desse documento? Ou se eu não vou ter uma guarda desse documento legalmente por 10 anos, por 20 anos, mas por quanto tempo eu posso ter essa guarda num outro dispositivo de busca, que de fato não precisa ser instantâneo, mas que pode ser mais barato e não me dá um retorno no dia seguinte. Então, esses profissionais, acho que são profissionais que podem ajudar exatamente nisso. São profissionais que têm a inteligência. Mais uma vez, a gente voltou agora para falar de inteligência. São profissionais que podem prover para essas organizações, porque cada uma tem uma organização diferente, né? A gente tem a organização que guarda documento para a vida, a gente tem aquelas que são mais ousadas e deletam tudo, não estão nem aí, e a gente tem aquelas que não sabem o que fazer. Esses profissionais são aqueles que, com toda a capacidade deles, organizacional e de conhecimento técnico, podem dizer este fluxo ou esta informação, ela tem que ser guardada ou ela tem que ser deletada ou arquivada em determinado momento, e a despeito de toda a Lei Geral de Proteção de Dados que a gente tem também aí, que é fundamental na tratativa de todas as informações. Então, para mim, esses profissionais devem entender que a tecnologia não vem para substituir ninguém, mas sim para ajudá-los nessa tarefa que é uma tarefa árdua de E que fazer essa eles entram organização fortes. documental aí. Desculpe te interromper, Alan. É aí que eles entram forte no sucesso de um projeto, porque eles fazem a definição das bases do que é o conteúdo para ser gerenciado. O sistema que se irá implantar, ou a solução que a empresa utilizar, vai se basear nessas informações que esses profissionais da área de biblioteconomia, arquivística, gestores de informação, determinarem para o processo ou os processos que tiverem armazenando. Excelente, gente. Olha, para quem está aí no chat, estava com medo, né? Pensando, será que esse negócio vai pegar, essa moda vai pegar? Não é modismo como eles colocaram, né? É uma grande oportunidade para profissionais da informação. Grande oportunidade, mas a oportunidade vai chegar primeiro para quem estiver pronto. Para quem estudar sobre o tema, quem captar que é uma tecnologia que pode alavancar a carreira de muitos profissionais hoje, né? Então tem que estar pronto para isso. E olha que oportunidade a gente tem de trabalhar numa camada superior de trabalho do que a gente trabalha hoje. Então é muito legal a fala de vocês. É um incentivo, precisa ser um incentivo e um estímulo para os profissionais buscarem conhecimento sobre tudo isso, né? De como o seu conhecimento técnico pode ser muito bem utilizado quando vier uma situação de inteligência artificial dentro da sua empresa, né? Então, de novo, gente, inteligência artificial não é inimigo, mas também a gente tem que correr na frente, né? Não é correr atrás, é correr na frente e aprender sobre isso. Júlio, Alan, gostei muito do nosso bate-papo aqui. Acho que teve muito conteúdo interessante, muita informação nova. E aí, muita coisa
para a gente poder falar também presencialmente em Florianópolis. Recados finais de vocês aí para o pessoal que está no chat interagindo com a gente. Eu acho que estejam lá com a gente, né? O Júlio vai estar lá pessoalmente, nós na Highland também vamos estar lá pessoalmente. Estejam com a gente lá em Floripa. Primeiro porque é um lugar já fantástico, né? Independente do evento, já é um lugar fantástico para estar com a gente lá. E levem seus problemas, entre aspas, que a gente vai estar à disposição lá de ouvi-los e de ajudá-los a entender como é que a gente pode, de repente, endereçar com tecnologia. E não necessariamente a nossa, né? A gente não está aqui só para defender uma tecnologia nossa, mas de como a gente pode mostrar o que a gente já viu, o benchmark, o que a gente conhece do mercado. A Highland é uma organização que hoje está global, que está em diversos países e que tem diversas aplicações distintas. Então, traga a sua dor, uma palavra feia de se dizer, que a gente pode ver se tem alguma dica, alguma informação para vocês. Mas contem conosco, estou à disposição, meu nome está aí, fiquem à vontade para me procurar. E como você colocou, Ana, a gente também tem muito conteúdo, né, dessas soluções todas nas nossas redes, né? Então, busquem esse conteúdo, a gente tem muita coisa de autoaprendizado para fazer a tradução para o português aí, busquem, tem cursos livres, webinars, participem, nos provoquem, nos cutuquem, e a gente segue à disposição aí de todos vocês e que a gente tenha um bom evento em Floripa logo, logo. Júlio? Oi. Bom, eu quero convidar todo mundo realmente para participar do evento. E um spoiler, né? Lá a gente vai estar apresentando 2 cases de utilização da gestão de conteúdo com integração com outros sistemas. Um case de aplicação na área de recursos humanos, onde foi baseado justamente em cima dos profissionais da área de arquivologia para montar e estruturar um sistema de GED, que serve para toda a cooperativa, para todos os tipos documentais da cooperativa, não apenas ao processo da área do departamento de recursos humanos, assim como processos de digitalização e automação de entrada de dados para a área de pagamento, com aplicações robotizadas que extraem informações baixam os documentos, extraem a informação das notas que são baixadas do Cefaz, extrai os dados, faz os fluxos de aprovação definidos e imputa as informações no RP sem um processo manual. Convido todo mundo a estar lá para assistir esses cases e, como disse o Alan, se tiver alguma necessidade específica, nossos especialistas estarão lá para ouvir a necessidade de vocês e apresentar alguma solução. Não foi nem spoiler, hein, Júlio? Já foi o final do filme, já. Já contou tudo. Pois! Eu não consigo me controlar! Não, mas os detalhes dessa história, desses 2 cases, é só para quem estiver lá em Florianópolis presencialmente. Gente, a melhor forma da gente aprender e evoluir dentro dos nossos próprios processos é aprendendo com cases de sucesso. Né? Então, se você é profissional de Florianópolis, bom, quem está aí no chat disse que está em outros lugares do Brasil, vai ter que vir para Floripa. Mas para quem está em Florianópolis e ainda não garantiu a sua vaga, aproveite para garantir a sua vaga nesse evento. A melhor forma da gente aprender é com cases que deram certo em outros lugares, em outras empresas, em negócios parecidos muitas vezes com o nosso. E fica aqui o convite, né? Isso aqui é só um esquenta, né, do que vai ser o evento em Florianópolis, e eu tenho certeza que ele vai ser muito bom para profissionais de TI, para profissionais da informação, para profissionais gerentes de projetos, gestores. Então, com certeza vai ser um evento muito rico.
Júlio, Alan, obrigada por essa noite, por todo esse conteúdo que vocês trouxeram. Tenho certeza, pelo que eu estou vendo aqui na interação do chat, que a turma gostou bastante. E fica o convite, então, para quem está no chat, vir para o evento de Florianópolis. Pessoal, agradeço demais a vocês, a audiência de vocês, as perguntas e a interação aqui no chat. E amanhã às 7h30 estaremos aqui novamente para uma outra interação com outro tema e um outro conteúdo que vai ser com certeza tão interessante quanto esse que a gente trouxe aqui. Boa noite e até amanhã. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite, gente. Abraço.